Livro 23 Computação e Notas Aleatórias. O livro A forma escolhida para escrever este livro foi bastante diversificada, porém no início deve-se escrever uma área da qual já foi descrita antes para se usar como introdução como o tema computação, pois como seria um tema muito explanado a introdução já estaria pronta. Uma seção interessante seria se escolher textos do antigo trabalho da faculdade a escrever e se inserir inserções destes textos no livro, de onde se pode estender e melhorar a redação. O nome da seção deverá ser parte do antigo trabalho da faculdade dentro da área de desenvolvimento de software pode-se aproveitar programas já escritos anteriormente e descrever os programas de uma forma mais estendida e então explicar em no mínimo 3 imagens para se ter maior explanação, que podem ser diagramas UML, etc. Quanto à parte escrita, poderia se explicar com alguns textos, como por exemplo 3 textos sobre o software. Quanto ao miolo do livro, pode-se sempre escrever 3 ideias novas já diferentes das outras. Por último, escrever as notas velhas sem organizar, somente separando as mais críticas que não se gostaria que fizesse parte do livro. Já anteriormente foi escrito notas variadas que sobram de outras redações, então se deve separar as áreas dos sobras de livros e colocar as áreas já escritas antes e assim separar depois em áreas como aquarismo ou horticultura. 6. Computação. Dentre as diversas áreas que compõem a computação existe a simulação de eventos, onde se simula determinados eventos no computador através de equações matemáticas para se chegar em determinado parâmetro ótimo. Existem inúmeras áreas de simulacros e formas de se simular, por exemplo, através de funções matemáticas que simulam um sistema simples de variáveis. Através de gráficos pode-se observar o comportamento das funções J desenhadas. É interessante ao estudante separar áreas a estudar simulacros de principal interesse, bem como os programas mais apropriados para esse fim, como AutoCAD, SolidWorks com gráficos em 3D simulando áreas de estudo complexas. De se montar um exemplo seria uma turbina a gás de alta pressão para uso em foguetes. Onde o uso no contexto real se torna perigoso, os sistemas computacional funcionam de forma que seus microprocessadores estão o tempo todo criando gráficos em função do tempo. Ou seja, eles geram funções matemáticas que desenham na tela em XY. Uma forma de se treinar o desenvolvimento de softwares para otimizar desses microprocessadores seria treinar a criação de gráficos no Excel e no LibreOffice. Houve um aumento na produção de circuitos integrados, placas de eletrônica, e com isso aparecerão sistemas complexos mais baratos. Às vezes com mais de uma tecnologia integrada. Um exemplo é o Wi-Fi MEMS. Quando se desenha alguém sistema eletrônico que usa conexões sem fio, pode-se pensar sistemas mais simples em vez de desenhar sistema Wi-Fi com antena amplificada ou outro microcontrolador com conexão Wi-Fi do tipo ESP3266. Pode-se usar carta USB Wi-Fi por exemplo, que já vem com uma antena Wi-Fi integrada, é claro, considerando-se o alcance da mini antena Wi-Fi do cartão SD. Outra forma de se reaproveitar os sistemas eletrônicos atuais seria fazer testes baratos com eletrônica, reutilizar placas de celular e telas LCD,
Baterias usando-se comunicacal serial USB usar TRS-232 etc. Redigindo-se então um catálogo de placas de celulares ou outros facilmente reprogramáveis. Nos computadores atuais pode-se instalar programas simuladores de eletrônica onde se copia o layout completo ou parcial da placa onde pode-se refazer circuitos no PC testar programas. A ideia seria copiar os circuitos de placas eletrônicas em simuladores e simular o funcionamento das placas, assim poderia reprogramar os circuitos. Percebe-se nos notebooks atuais a presença de sistemas similares a on-chip onde se anexa ao processador a comunicacal com a memória, a GPU etc. integrada no mesmo processador. Poderia-se então desenhar placa com processador de NOT sem chipset memória RAM Proxima M2 SATA ou carta USB adaptar no barramento PCI programar como memória de vídeo coprocessadores baratos saída HDMI adaptar expansores comunicacal ótica barramento paralelo blindado desenvolver a computacal paralela de forma barata ou usar processadores de notebook mais baratos que não precisam de chipset externo em placas digitais. 7. Uma forma de se implementar conceitos de computacal seria se pesquisar variadas instruções de processamento gráfico da horizontal aliás sync filtragem anisotrópica texturas e então desenhar sistemas que simulem o uso destes. Assentido-se gravacoes de gameplays de jogos pode-se ver na prática o uso do processamento gráfico no desenvolvimento de sistemas computacionais. Seria interessante se aproveitar os hardwares que já vêm prontos como os videogames. Pode-se desenhar sistemas que se aproveitem de PlayStation 3 por exemplo em formato de cluster sendo que em cada unidade pode-se instalar um sistema operacional Linux e um middleware padrão para controlar as máquinas. Seria muito interessante o desenvolvimento de experiências para se aumentar o processamento, como por exemplo se adquirir placas de computação neuromórfica onde se consegue direcionar uma rede neural para realizar determinada atividade. Mesmo a computação quântica já pode ser simulada em softwares apropriados. Sem contar que existem tecnologias baratas para se utilizar como a comunicação ótica a laser por exemplo substituindo a serial como no caso dos cabos SATA e certas áreas da física influenciam grandemente a computação como no caso dos supercondutores. Uma alternativa em sistemas computacionais seria o processamento paralelo onde se consegue direcionar variados bytes de uma vez o que foi muito limitado pela interferência magnética porém utilizando-se emissores/receptores ópticos se consegue maior velocidade somente necessitando-se que se adapte uma placa PCI que transforme o barramento paralelo das placas de vídeo em comunicação óptica o que possibilitaria o desenvolvimento de softwares para direcionar o processamento para outras máquinas ligadas em rede. Outra alternativa seria se utilizar de processamento paralelo para se utilizar dois sistemas operacionais na mesma máquina somente fazendo o controle via hardware ou mesmo software com um middleware desenhado. Como já foi visto em outras posições deste livro de outros a necessidade da informação, seria interessante a um computador uma placa de LEDs onde se transmitiria informações do computador como tempo de processamento etc. De forma visualmente maior em letras grandes para que a informação fosse transmitida seguramente.
Na computação frequentemente se desenha o hardware de forma que esse tenha certa vantagem a oferecer, como por exemplo com um HD, pode-se desenhar uma placa chaveadora de entradas e saídas utilizando-se optoacopladores e um controlador digital como um microcontrolador que utilizando flip-flops controle as entradas e saídas de um cabo SATA e se conecte vários HD diferentes no mesmo cabo. O mesmo pode ser feito com variadas memórias RAMs em uso como se fossem um HD sendo controladas por um coprocessador, sendo interessante um software que tomasse proveito deste hardware desenhado especificamente para tomar proveito, como por exemplo alocar maior memória para o processador em caso em que não se exige uma latência mais apurada. 8. Dentre esse tipo de programa existe a diretriz de adaptar o software a tecnologias novas, sendo importante se extrair pontos a favor e fazer uso como por exemplo coprocessamento, e mesmo tecnologias novas que já estão se barateando como uma luva com sensores de movimento que poderia controlar braço robótico. Uma das questões interessantes na computação seria se estimar o processamento necessário para uma determinada atividade e então decidir se o processamento ocorre no microcontrolador ou no software, pois o software pode realizar todo o processamento e somente controlar as entradas e saídas do circuito, mas em certos casos pode-se realizar uma parte ou todo o processamento no circuito utilizando poucas variáveis.